Se um dia seus pais ou seus avós batessem na sua porta com fome, pedindo um prato de comida, você abriria ou fingiria que não ouviu? Essa história começa exatamente assim, com um casal de idosos andando pelas ruas, repetindo a mesma frase em porta após porta e recebendo em troca só desprezo, desconfiança e portas batidas na cara. E termina com esses mesmos idosos sentados diante de um juiz, ouvindo a sentença contra os próprios filhos. Antes de continuar, já faz uma coisa. Se você acredita que nenhum idoso merece passar fome ou ser abandonado, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias reais que doem, mas também curam e fazem você olhar diferente para sua família. Ativa o sininho para não perder as próximas. Era uma tarde fria de terça-feira. O vento cortava as ruas de um bairro simples de periferia e as pessoas andavam apressadas, encolhidas dentro dos próprios casacos, mais preocupadas com as contas do mês do que com quem passava ao lado. Naquela calçada, caminhavam devagar seu Álvaro, 79 anos, e Dona Teresa, 76. Ele, alto, mas já curvado pelo peso dos anos, roupa limpa, porém muito gasta, sapato velho lustrado com carinho, como se fosse novo. Ela, pequena, franzina, cabelos brancos presos num coque simples, mãos trêmulas, apertando a alça de uma sacola vazia. Os dois tinham algo em comum. Não comiam há 2 dias. Não porque nunca tivessem trabalhado. Pelo contrário, a vida inteira ralaram numa pequena mercearia de bairro, acordando antes do sol para abrir a porta e fechando só quando o último cliente ia embora. Mas agora, naquela terça-feira gelada, a mercearia não existia mais. A casa não existia mais. E, se você tiver paciência para ficar até o final deste vídeo, vai entender como 3 filhos conseguiram transformar uma vida inteira de trabalho em um nada cruel. Seu Álvaro parou diante de mais uma porta, respirou fundo, olhou para a esposa e segurava o choro como podia. "Eu vou tentar de novo, Teresa", murmurou. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem força para responder. Ele bateu devagar. 1, 2, 3 vezes. Uma mulher de meia idade abriu, olhando de cima a baixo antes mesmo de dizer qualquer coisa. "Pois não?" Com a voz rouca, envergonhada, ele começou. "Boa tarde, dona. Desculpa incomodar. A senhora teria um prato de comida? A gente não come desde domingo." O olhar dela mudou na hora, não para compaixão, para desconfiança. "Olha, moço, eu já sei como é isso. Toda semana aparece alguém aqui com história triste. Vai procurar seus filhos, vai trabalhar. Eu não tenho nada para dar." E antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, a porta se fechou. Seca, fria, Dona Teresa sentiu as pernas bambearem. "Já é a 10ª casa hoje, Álvaro? Será que Deus esqueceu da gente?" Ele engoliu em seco. "Deus não esquece não, mulher. Quem esquece é filho ingrato. Mas ele ainda olha para nós." Se você já viu seus pais ou avós sendo maltratados, ou se você mesmo já foi tratado como peso na vida de alguém, comenta "Idosos merecem respeito" aqui embaixo. Não é só um comentário, é uma forma de dizer pro algoritmo que essa mensagem precisa chegar mais longe. Eles seguiram andando. Cada passo doía, não só no corpo, mas na alma. Lembravam de quando o bairro inteiro chamava a mercearia deles de Mercearia do seu Álvaro. Ponto de encontro de vizinho, de fiado anotado em caderninho, de café passado na hora para quem parasse para conversar. Agora, ninguém lembrava, ou fingia não lembrar. Na esquina seguinte, pararam diante de uma casa pequena, com muro baixo e pintura descascando. Da janela, vinha o cheiro de arroz, feijão e algo fritando na frigideira. O estômago dos dois roncou alto. "É a última de hoje, Álvaro. Se ninguém ajudar, a gente dorme só com água de novo", sussurrou Dona Teresa. Ele respirou fundo e bateu. Do lado de dentro, Júlia, 30 anos, mãe solteira, estava na cozinha dividindo mentalmente o pouco que tinha. Arroz, feijão e 3 salsichas. Era o que dava para ela e pro filho de 7 anos, o Lucas, naquele dia. A casa era simples. 2 cômodos, paredes marcadas pela umidade, um sofá velho na sala, uma mesa pequena, mas tudo limpo e organizado, como se cada objeto tivesse sido colocado ali com respeito. Júlia se orgulhava disso. Podia não ter luxo, mas tinha dignidade. Trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, pegando 2 ônibus por dia. Quando dava, ainda fazia uns bicos passando roupa para vizinho. O pai de Lucas tinha sumido antes mesmo do menino nascer. Nunca pagou pensão, nunca ligou. Era ela, Deus e o trabalho. Quando ouviu a batida na porta, Júlia pensou: de novo o dono da casa pedindo o aluguel adiantado? Mas, quando abriu, não era o dono da casa. Era o casal de idosos. Seu Álvaro parecia ainda maior na porta, porém encolhido pela vergonha. Dona Teresa, ao lado, segurava as lágrimas nos olhos fundos. "Moça, desculpa incomodar. A senhora teria, assim, um prato de comida? Qualquer coisa. A gente não come há 2 dias", disse Dona Teresa com a voz falhando. Júlia gelou. Por um instante, pensou na
panela no fogão, pensou em Lucas no quarto, pensou no salário que ainda não tinha caído e nas contas atrasadas. Seu Álvaro tentou aliviar a vergonha. A gente não tá mentindo não, moça. A situação apertou, a gente não tem mais pra onde ir. Ela olhou bem nos olhos deles. Não viu malícia, não viu golpe, viu fome, viu vergonha, viu os pais que nunca teve por perto naquela idade. Entra, por favor, entra os dois, disse, abrindo a porta de vez. Se você fosse Júlia, com pouca comida em casa e um filho pequeno, você deixaria esse casal entrar ou fingiria que não ouviu? Escreve, eu deixaria entrar, ou eu não sei, nos comentários. A sua resposta é importante para entender até onde vai a empatia das pessoas hoje. Os idosos se entreolharam, surpresos. Em mais de 20 portas naquele dia, era a primeira vez que alguém dizia, entra. Dona Teresa perguntou, incrédula, a senhora tem certeza, minha filha? Tenho. Vem, senta aqui na mesa. Não é muito, mas a gente divide. Eles entraram devagar, como se tivessem medo de estragar alguma coisa pelo simples ato de existir. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha. Lucas apareceu na porta do quarto, curioso. Mãe, quem são? Júlia sorriu. Filho, esse é o seu Álvaro. E essa é a Dona Teresa. Eles vão jantar com a gente hoje. O menino acenou tímido. Oi, eu sou o Lucas. Que menino bonito, disse Dona Teresa, com os olhos já marejados. Deus te abençoe, meu filho. Júlia voltou pro fogão. Pegou o arroz, o feijão e as 3 salsichas e fez o que mãe faz de melhor. Multiplicou o impossível. Cortou as salsichas em pedaços menores. Colocou mais água no feijão. Ajeitou os pratos. Quando serviu, fez questão de dar as maiores porções para os idosos. Moça, mas e vocês? Protestou seu Álvaro. A gente não quer tirar da boca de ninguém. Fiquem tranquilos. A gente já comeu no almoço. Mentiu Júlia, sem nem piscar. Era mentira. Ela e Lucas não tinham almoçado. Mas ela sabia que fome de criança se acalma com um pouco menos. Fome de velho, misturada com humilhação, pesa diferente. Se essa cena já te apertou o peito, deixa o like agora. Não é algoritmo. É só uma forma de dizer que você ainda se importa com histórias assim. Seu Álvaro e Dona Teresa comeram devagar, saboreando cada garfada como se fosse banquete de festa. Não era pela quantidade, era pelo carinho. Fazia tempo que uma refeição não vinha acompanhada de respeito. Durante o jantar, Júlia puxou conversa. Vocês moram onde? Houve um silêncio pesado. Dona Teresa baixou o olhar. Foi seu Álvaro quem respondeu, com a voz apertada. A gente morava numa casinha ali no bairro de cima, mas as coisas complicaram. Agora a gente tá procurando um lugar. Júlia entendeu sem precisar de desenho. Eles estavam sem casa. E família? Vocês têm filhos? Ela arriscou. Outro silêncio. Dona Teresa enxugou uma lágrima rapidamente. Temos 3. 2 homens e uma mulher. E eles sabem da situação de vocês? Insistiu Júlia com cuidado. Dessa vez, o sorriso de seu Álvaro veio amargo. Saber, eles sabem. Mas tão ocupados demais? Todo mundo tem sua vida, né? Nessa frase tinha mais dor do que em qualquer história triste que Júlia já tinha ouvido. Ela não quis forçar. Terminou de comer, levantou, começou a recolher os pratos. Dona Teresa se levantou na mesma hora. Deixa eu ajudar, filha. É o mínimo que posso fazer. Enquanto lavavam a louça, lado a lado, Dona Teresa sussurrou baixinho. Você não faz ideia do que esse gesto significou pra gente. Faz anos que ninguém trata a gente com respeito assim. Imagina, Dona Teresa, é o básico. Todo mundo merece um prato de comida, respondeu Júlia. Nem todo mundo pensa assim. Hoje a gente bateu em mais de 20 casas. Sabe o que ouvimos? Vai trabalhar, vai procurar seus filhos, não tenho nada pra dar. Teve uma mulher que disse que a gente tava dando golpe. Júlia sentiu raiva subir, mas engoliu. Eu sinto muito que vocês tenham ouvido isso. Ninguém merece. Quando a noite foi caindo, seu Álvaro pigarreou. Bom, moça, a gente já abusou demais da sua bondade. Precisa ir. Ir pra onde? Perguntou Júlia, preocupada. Os dois se olharam, sem resposta. Ela entendeu. Ir dormir na rua, né? Ela respirou fundo, olhou pra sala, viu o sofá velho, mas inteiro. Olhou pra eles de novo. Escuta, eu sei que minha casa é pequena, mas tem um sofá na sala. Vocês podem dormir ali hoje. Não é muito confortável, mas é melhor do que a rua. Dona Teresa começou a chorar de novo, agora sem conseguir segurar. Moça, a senhora nem conhece a gente. Conheço o suficiente. Vocês são pessoas de bem, e eu não vou deixar vocês dormirem no frio. Seu Álvaro levou a mão ao rosto, tentando esconder as lágrimas. Que Deus te recompense, minha filha. Porque filho de sangue a gente teve, mas hoje quem tá olhando por nós é você. Se você sente que faria o mesmo no lugar da Júlia, escreve: eu dividiria o pouco que tenho, aí embaixo. E se você acha que não teria coragem, escreve: preciso pensar. Ser sincero também faz parte da mudança. Naquela noite, seu Álvaro e Dona Teresa dormiram no sofá de uma sala humilde, mas aquecida por algo que eles achavam que nunca mais iam sentir: acolhimento. E nem eles, nem Júlia, nem Lucas faziam ideia de que
que aquele gesto pequeno ia colocar essa família pobre no centro de uma guerra por dinheiro, herança e justiça, contra 3 filhos que até então nunca tinham sido contrariados. E é aí que a história começa, de verdade. Na manhã seguinte, o cheiro de café simples enchia a cozinha pequena. Júlia já estava de pé, mexendo a panela, quando ouviu passos lentos vindo da sala. "Bom dia, moça", disse Dona Teresa, ainda ajeitando o lençol que tinham usado como cobertor. "Bom dia, Dona Teresa. Dormiram bem?" "Dormimos como não dormíamos há muito tempo, deitados num sofá, debaixo de um teto e com o coração um pouco mais leve." Seu Álvaro apareceu logo atrás, passando a mão no cabelo ralo. "Se a senhora deixar, hoje eu já dou um jeito nesse portão aí de fora. Vi que tá emperrando. Homem parado enferruja." Júlia riu. "Seu Álvaro, aqui ninguém precisa pagar com serviço. Vocês já passaram coisa demais. Mas, se o senhor quiser mexer, eu não vou brigar não. Se você gosta de ver esse tipo de bondade simples, que não faz barulho, mas muda a vida de quem recebe, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Assim o YouTube entende que você prefere histórias que aquecem o coração do que só briga e polêmica. Ativa o sininho para não perder as próximas." Eles sentaram-se à mesa. Júlia dividiu pão, margarina e café com leite. De novo, deu a maior parte para os idosos, como se o corpo dela já tivesse decorado a prioridade. "Moça, a senhora não trabalha hoje?" perguntou seu Álvaro. "Trabalho sim, seu Álvaro. Hoje eu faço faxina na casa da dona Marta, lá em cima. Saio daqui às 8, volto umas 4. O Lucas fica na escola de manhã, depois vem direto pra cá. A senhora pode ficar à vontade com ele, Dona Teresa. Se cansar, me fala." "Vai tranquila, filha. A gente cuida dele como se fosse nosso neto. Deus me livre deixar essa joia sozinha." Júlia sentiu uma pontada estranha no peito quando ouviu a palavra neto. Lucas nunca teve avós presentes. Talvez ali estivesse nascendo alguma coisa que nenhum deles tinha coragem de nomear ainda. Ao longo dos dias, a casa começou a ganhar um novo ritmo. Dona Teresa lavava a louça, varria o chão, ajudava Lucas com a lição de casa, inventava histórias antigas, ensinava brincadeiras que nem se lembrava mais de onde tinha aprendido. Seu Álvaro, com calma, foi consertando o mundo. Uma torneira que pingava menos, uma porta que parou de raspar no chão, um pedaço do muro que deixou de cair. Aos poucos, aquela casa simples foi ficando mais firme por fora e mais cheia por dentro. À noite, depois que Lucas dormia, os 3 sentavam-se para tomar um chá de saquinho, como se fosse banquete. Foi num desses chás que Júlia resolveu insistir de novo. "Vocês falaram que tinham 3 filhos, Paulo, Bianca e Fábio, né? E que venderam a casa. Eu não quero ser inconveniente, mas vocês pensaram em procurar ajuda, advogado, defensoria, alguma coisa assim?" Seu Álvaro suspirou fundo. "Pensar, a gente pensou, mas a gente nunca precisou de advogado na vida, Dona Júlia. A única coisa que a gente sabia era trabalhar e pagar as contas." Dona Teresa completou, enxugando os olhos. "A gente se sentia culpado. Sabe quando você pensa, onde foi que eu errei na criação deles? Aí você fica com medo de ir atrás de justiça, como se fosse trair o próprio sangue. Mas eles já traíram vocês primeiro?" respondeu Júlia, mais firme do que pretendia. Silêncio. As palavras ficaram ecoando na cozinha. Se você também sente essa revolta quando vê pai ou mãe sendo maltratado pelos próprios filhos, comenta: "Nenhum filho tem direito de fazer isso", aqui embaixo. Isso ajuda esse tipo de história a aparecer para mais gente que precisa acordar. Eles engoliram seco. Seu Álvaro, então, começou a contar com mais detalhes. "Eu e a Teresa tivemos mercearia a vida inteira. Acordava 4:30 da manhã para ir no atacado. Voltava, abria o comércio. Criamos os 3 filhos dentro daquele balcão, brincando no meio dos sacos de arroz, estudando na mesinha do fundo, comendo marmita em cima de caixa de refrigerante. Nunca faltou comida, nunca faltou livro, nunca faltou roupa. Se faltou alguma coisa, foi carinho demais. A gente tinha medo de estragar, de criar folgado. Quando a gente se aposentou, a casa estava quitada e o ponto da mercearia valia um bom dinheiro. Foi aí que começaram a falar de investimento, de vida confortável, de envelhecer sem preocupação. Primeiro foi o Paulo", continuou Dona Teresa. "Dizia que a gente tinha que vender a mercearia, que comércio pequeno não dava mais dinheiro, que era melhor aplicar tudo num negócio melhor. Depois veio a Bianca, dizendo que conhecia um consultor. O Fábio falava que ia cuidar da parte de banco, de internet, porque velho não tinha cabeça para isso. E a gente confiou", completou seu Álvaro. "Assinamos papel demais sem entender direito. Eles foram vendendo tudo. Ponto. Casa, estoque. Disseram que iam colocar o dinheiro num fundo, que cada mês cairia na nossa conta, que a gente nunca mais ia se preocupar com boleto." Júlia já sabia como aquilo ia acabar, mas deixou que ele terminasse. "Caíram uns depósitos por um tempo. Depois começaram a atrasar. Depois pararam. Quando a gente foi cobrar, disseram que deu problema no investimento
investimento, depois que a gente era ingrato e só pensava em dinheiro, até que um dia disseram na nossa cara que não dava mais para sustentar velho. Dona Teresa tampou o rosto com a mão. Um dia, simplesmente deixaram de pagar o aluguel do apartamento que tinham colocado a gente. O dono bateu na porta com a ordem de despejo na mão. A gente ligava, eles não atendiam. Quando atendiam, diziam que não podiam fazer nada. Foi assim que a gente veio parar na rua, moça. Com mais de 70 anos nas costas, 2 malas e um resto de dignidade. O resto, o vento levou. Júlia sentiu um nó na garganta. Não era só raiva. Era uma vontade enorme de fazer alguma coisa contra aquela injustiça. Nessa hora, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Histórias como essa não são só entretenimento. São espelho do que está acontecendo com muitos idosos por aí. Quanto mais essas histórias aparecem, mais difícil fica fingir que não está acontecendo nada. Seu Álvaro, Dona Teresa, vocês não pensaram em ir na Defensoria Pública? Em registrar um boletim de ocorrência? Isso que eles fizeram é crime. Pensar, a gente pensou. Mas aí vem aquele negócio de coração de pai, de mãe, sabe? Respondeu Dona Teresa. A gente pensa, se botar na justiça, vão ser presos. E se um dia eles se arrependerem? E se um dia a gente precisar deles? Precisar? Vocês já precisaram. E olha o que eles fizeram, rebateu Júlia, sem conseguir mais segurar a indignação. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Naquela noite, deitou ao lado de Lucas, que já dormia, e ficou encarando o teto rachado, o barulho distante dos cachorros, as sirenes lá longe, o vento passando pelo telhado. E um pensamento insistente. Se fossem meus pais, eu queria que alguém fizesse alguma coisa por eles. No dia seguinte, enquanto passava pano no corredor da casa da Dona Marta, a patroa comentou, distraída: "Você viu a reportagem ontem? Um caso de filhos que roubaram os pais idosos, venderam casa, aposentadoria. Estão falando que agora estão começando a prender esse tipo de gente." O pano parou no meio do movimento. O mundo tá mudando, pensou Júlia. Talvez ainda dê tempo de fazer alguma coisa por seu Álvaro e Dona Teresa. À noite, depois do jantar, ela chamou os dois com calma. "Posso falar uma coisa com vocês, sem vocês ficarem bravos comigo?" "Pode, filha. Aqui dentro você já é de casa", disse seu Álvaro. "Eu não consigo assistir tudo isso de braços cruzados. Eu sei que são filhos de vocês. Eu sei que dói pensar neles sendo punidos. Mas o que eles fizeram não é só falta de caráter, é crime. E se ninguém fizer nada, eles vão continuar roubando, enganando, talvez até outros idosos." Dona Teresa tremia. "Você quer que a gente coloque nossos filhos na cadeia? Eu quero que vocês tenham de volta o que é de vocês. Pelo menos um lugar para morar, um pouco de segurança, paz. E se a justiça entender que eles têm que responder por isso, é porque foram eles que escolheram esse caminho." Silêncio de novo, daqueles que parecem durar horas. Por fim, seu Álvaro perguntou: "E como a gente faz isso, moça? A gente não tem dinheiro nem para advogado. Defensoria Pública. É de graça. Eu conheço uma advogada de lá, a doutora Marina. Ela já ajudou uma vizinha minha num caso de pensão. Se vocês deixarem, eu marco um horário e conto tudo." Dona Teresa olhou para o marido, ainda com medo. "E se eles nunca mais olharem na nossa cara?" "Eles já não olham, Teresa", respondeu seu Álvaro, pela primeira vez sem tentar proteger os filhos com palavras mansas. "Talvez seja a hora de a gente olhar pra gente mesmo. Se você acha que Júlia está certa em incentivar eles a buscar justiça, comenta 'justiça para os idosos' aqui embaixo. E se você tem medo de denunciar alguém da própria família, escreve 'Eu entendo o medo'. Você não está sozinho, mas o silêncio também é uma escolha." No dia combinado, Júlia faltou em um dos bicos de faxina e sabia que isso faria falta no fim do mês, para acompanhar o casal até a defensoria. Pegaram o ônibus lotado, desceram no centro, caminharam devagar até o prédio antigo de paredes bege. Na recepção, uma fila de gente com histórias parecidas. Mães cobrando pensão, trabalhadores demitidos sem direito, idosos com papéis amassados na mão. Quando foram chamados, entraram na sala da doutora Marina, uma mulher de uns 40 anos, de olhar firme, mas voz calma. "Podem entrar. Fiquem à vontade. Quem é o seu Álvaro e a Dona Teresa?" "Somos nós, doutora", respondeu ele, apertando o chapéu entre os dedos. "E a senhora é..." "Júlia, doutora. Eu só tô tentando ajudar." "Então vamos começar do começo", disse Marina, abrindo um caderno. "Me contem tudo, sem medo, sem vergonha. Aqui ninguém vai julgar vocês." E, naquele pequeno escritório apertado, entre pastas, livros de lei e o barulho distante do corredor, pela primeira vez na vida, seu Álvaro e Dona Teresa contaram a história inteira para alguém que tinha poder de fazer alguma coisa. Quando terminaram, a doutora Marina estava séria, mas não chocada. Não porque achasse normal, mas porque já tinha visto muitas versões daquela mesma história. Filhos pegando procuração, vendendo imóveis,
sumindo com dinheiro, deixando os pais na miséria. Seu Álvaro, Dona Teresa, o que os filhos de vocês fizeram tem nome: apropriação indébita, estelionato, abandono de incapaz. E eu não vou romantizar, não. É grave. Mas também não vou fingir que vocês não têm direitos. Se vocês quiserem, a gente pode entrar com uma ação para tentar anular essa venda, pedir bloqueio de bens, pedir pensão alimentícia e, se for o caso, abrir processo criminal. Dona Teresa apertou o lenço nas mãos. E eles podem ser presos? Podem. Mas isso não é decisão minha, é do juiz. O que é decisão de vocês é aceitar continuar apanhando calados ou escolher pela primeira vez que a vida de vocês importa tanto quanto a deles. Aquelas palavras ficaram girando na cabeça dos dois. Júlia olhava em silêncio, torcendo para que escolhessem a si mesmos pelo menos uma vez. Por fim, com a voz baixa, seu Álvaro respondeu: Doutora, a gente não queria isso para eles, mas eles escolheram isso pra gente. Se for o único jeito de ter um teto de novo, a senhora faz o que tiver que fazer. Se você chegou até aqui e acredita que, em certos casos, denunciar é um ato de amor por si mesmo, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. As próximas partes dessa história vão mostrar como essa decisão mexeu com toda a família e talvez te ajudem a tomar coragem em alguma situação que você está vivendo também. Porque a partir daqui não tem mais volta. Os papéis vão ser assinados, os filhos vão descobrir e a guerra por dinheiro, orgulho e justiça vai começar de verdade. A decisão foi tomada ali, naquela sala apertada da defensoria. Pela primeira vez na vida, seu Álvaro e Dona Teresa escolheram a si mesmos antes dos filhos, algo que muitos idosos em situações parecidas acabam não fazendo e que lembra muito casos reais, como o vídeo que você enviou. Saíram de lá com uma pasta de plástico transparente na mão e o coração pesando mais do que a idade. Júlia caminhava ao lado, em silêncio, respeitando o turbilhão que devia estar passando na cabeça deles. Na calçada, Dona Teresa foi a primeira a falar: Será que a gente tá fazendo a coisa certa, Álvaro? Ele não respondeu de imediato. Olhou para o chão, para as próprias mãos enrugadas, para a rua cheia de gente apressada, e só então disse: Eu não sei se é a coisa certa, como a gente aprendeu na igreja, Teresa, mas sei que é a única que sobrou pra gente não morrer na rua. Se você estivesse no lugar deles, teria coragem de denunciar os próprios filhos ou continuaria em silêncio? Coloca nos comentários: eu denunciaria ou eu não sei se conseguiria. Ser sincero aqui ajuda muita gente que tá passando por algo parecido a se sentir menos sozinho. Os dias seguintes foram estranhos. A rotina na casa de Júlia continuava. Café simples, Lucas indo pra escola, Júlia saindo pra trabalhar, seu Álvaro mexendo num concerto aqui e outro ali, Dona Teresa cuidando das coisas da casa. Mas agora tinha uma sombra diferente pairando no ar: a expectativa. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, Paulo, Bianca e Fábio ficariam sabendo que alguém tinha mexido nos papéis. Sabiam que não seriam avisados com flores. Uma tarde, enquanto Júlia lavava roupa no tanque, o celular simples de Dona Teresa, esquecido em cima da mesa, começou a tocar. Era um número conhecido. É o Paulo, murmurou ela, sentindo as mãos tremerem. Atende, Teresa, disse seu Álvaro. A gente não tem mais o que esconder. Ela atendeu com a voz embargada. Alô, filho? Do outro lado, a voz veio fria, sem carinho. Então é isso? Vocês estão querendo ferrar com a nossa vida agora? Filho, do que você tá falando? Do que eu tô falando? Recebi ligação de banco, de advogado, de Ministério Público. Vocês foram na defensoria? Estão querendo dizer que a gente roubou vocês? Cada palavra era uma facada. Dona Teresa tentou, como sempre, justificar os filhos. Não é isso, Paulo. É que a gente tá sem casa, sem dinheiro. A doutora disse que... Ah, então agora vocês acreditam mais em advogada do que nos próprios filhos? Vocês não pensaram em ligar antes de colocar a polícia no meio? Júlia, ouvindo da pia, apertou o pano com força. Seu Álvaro levantou, pedindo o celular com um gesto. Paulo, quem tá falando é o seu pai. Então, o senhor tá vivo, né? Pensei que já tinha esquecido que tinha filho. Quem esqueceu foi você, meu filho. Quando a gente precisou, você não atendeu. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Depois, a voz voltou, mais irritada ainda. O senhor sabe muito bem que a situação apertou para todo mundo. A gente se arriscou por vocês, investiu por vocês, agora deu problema e vocês querem jogar tudo nas nossas costas. Investiu com o dinheiro que era nosso, Paulo, e esqueceu de deixar pelo menos um teto pra gente dormir, respondeu seu Álvaro, sem levantar o tom. Eu não vou discutir isso por telefone. Fica sabendo que vocês mexeram numa coisa que não deviam e que essa tal de Júlia aí se meteu num problema que não é dela. Não fala da Júlia, cortou seu Álvaro. Ela fez mais por nós em 2 semanas do que vocês em 3 anos. A ligação caiu. Dona Teresa desabou na cadeira, chorando. Ele tá com ódio de mim, Álvaro. Eu conheço a voz dele. Ele não tá com ódio de você,
Teresa. Tá com ódio de perder o dinheiro que achou que ia ser dele para sempre. Se essa conversa te lembrou de alguém que sempre vira a situação para se fazer de vítima, deixa o like agora. Histórias assim, infelizmente, são mais comuns do que parecem, e a sua interação ajuda a gente a jogar luz nesse tipo de abuso. Naquela noite, quando Lucas já dormia, Júlia chamou os dois para conversar. Eu ouvi parte da ligação. Se vocês quiserem desistir, eu não vou julgar vocês, mas eu preciso ser sincera. Se desistirem agora, eles vão entender que podem continuar fazendo o que quiserem, com vocês e talvez com outros. Você tem medo, Júlia? Perguntou Dona Teresa. Tenho. Sou mãe solteira, moro de aluguel, meu nome nem sempre tá limpo. Se eles resolverem inventar coisa a meu respeito, podem tentar me derrubar. Mas tenho mais medo de olhar para trás daqui a alguns anos e ver que fiquei calada enquanto vocês eram pisados. Se você também sente medo de se envolver, mas, ao mesmo tempo, não aguenta ver injustiça, escreve "Tenho medo, mas me importo" nos comentários. Outras pessoas lendo isso podem ganhar coragem de agir. 2 dias depois, a doutora Marina ligou. Seu Álvaro, tô ligando para avisar que demos entrada em tudo. O Ministério Público já foi acionado. Também pedimos bloqueio cautelar de parte dos bens dos seus filhos. Bens? Perguntou ele surpreso. Sim, eles compraram um carro novo, apartamento, abriram negócio, tudo depois da venda da casa de vocês. A gente rastreou. Agora a justiça vai decidir o que é deles e o que foi construído em cima do que era seu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encaixar aquela informação na cabeça. Ao mesmo tempo em que sentia uma estranha sensação de alívio, doía pensar que cada tijolo daquela vida boa dos filhos tinha sido erguido com tijolos arrancados da própria velhice. E eles já sabem? Perguntou por fim. Sabem, foram intimados e não gostaram nada. Eu imaginei, mas agora não tem mais volta, seu Álvaro. A gente entrou no jogo e eu não vou deixar ninguém colocar culpa em vocês ou nessa moça que tá ajudando. Na manhã seguinte, a prova de que a guerra tinha começado bateu na porta de Júlia, literalmente. Ela estava varrendo a calçada quando um carro prata encostou. Dele desceram um homem bem vestido, de cerca de 40 anos, acompanhado de uma mulher de salto alto e expressão dura. Júlia? Perguntou o homem. Sou eu? Eu sou o Ricardo, filho do seu Álvaro. Essa é minha irmã, Bianca. O coração dela disparou. Era a primeira vez que via de perto os rostos por trás de tanta dor. Podemos conversar? Perguntou Bianca, forçando um sorriso que não chegava nos olhos. Júlia pensou em dizer que não, mas sabia que cedo ou tarde aquele encontro seria inevitável. Abriu o portão. Podem entrar, mas sejam rápidos. Meu filho tá em casa. Entraram, olharam ao redor, como se avaliassem cada centímetro da pobreza daquele espaço. Era como se a casa também estivesse sendo julgada. Então é aqui que nossos pais estão? Começou Ricardo. Nesse lugar? É aqui que eles deixaram de passar frio e fome depois que foram colocados para fora do apartamento por falta de pagamento, respondeu Júlia, sem rodeios. Bianca revirou os olhos. Olha, a gente não veio aqui para brigar. A gente sabe que você ajudou eles, mas você precisa entender que tem coisas que são de família. Vocês foram na defensoria, mexeram com advogado, com promotor. Isso não vai acabar bem para ninguém. Não vai acabar bem para ninguém. Ou não vai acabar bem para vocês? Retrucou Júlia. Ricardo se aproximou um passo, o tom de voz endurecendo. Você acha que sabe de tudo, né? Mas não sabe o que a gente carregou nas costas para chegar onde chegou. Nosso pai sempre foi teimoso. Nunca ouviu a gente... Teimoso? Cortou Júlia. Teimoso por confiar nos próprios filhos quando assinou os papéis? Teimoso por acreditar que vocês iam cuidar deles na velhice? O clima pesou. Por um momento, ninguém falou nada. Então, Bianca tentou outra estratégia. Olha, a gente pode resolver isso sem envolver polícia. Você convence eles a desistirem desse processo e a gente vê um jeito de ajudar vocês também. Talvez um dinheiro, um lugar melhor para eles ficarem. E você segue sua vida. Tradução. Cala a boca que a gente paga o seu silêncio. Júlia respirou fundo, olhou bem nos olhos dela. Vocês querem que eu venda eles de volta para vocês? Não fala assim, reagiu Bianca incomodada. Mas é isso que estão propondo. Vocês tiveram anos para ajudar, para ligar, para trazer um prato de comida. Não fizeram. Agora que a justiça entrou na história, vocês aparecem oferecendo jeito de resolver. Ricardo não aguentou mais manter a máscara. Você não sabe com quem tá mexendo, Júlia. Você é só uma diarista. Mora de favor, tem uma criança pequena, tem certeza que quer se colocar contra 3 pessoas que têm dinheiro, contato e advogado? O medo subiu como um gosto amargo na garganta dela. Mas, por baixo, tinha algo maior. A consciência de que, se recuasse agora, nunca mais conseguiria se olhar no espelho. Se eu tivesse medo de gente com dinheiro, não tinha aberto a porta da minha casa para seus pais naquele dia. Tinha feito como os outros 20 vizinhos, fingido que não ouvi. Mas eu não sou assim. E se vocês acham que eu vou entregar eles de volta para quem colocou os dois na rua, é
porque não me conhecem. Se essa resposta da Júlia te deu um alívio no peito, comenta "Eu apoiaria a Júlia" aqui embaixo. E aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque ainda vem audiência, sentença e uma reviravolta que vai mostrar quem é família de verdade. Ricardo aproximou o rosto do dela, agora sem disfarçar a ameaça. Depois não diz que não foi avisada, virou as costas e saiu. Bianca hesitou por um segundo, olhando de relance para a porta do quarto onde Lucas espiava. Curioso, pareceu sentir algo, um pequeno resquício de empatia, mas apagou rápido e foi atrás do irmão. A porta bateu, o carro arrancou. Júlia ficou alguns segundos parada, sentindo as pernas tremendo. Quando percebeu, tinha lágrimas escorrendo, não de medo, mas de raiva e cansaço. Seu Álvaro apareceu na sala. Eles vieram, né? Vieram. E disseram o quê? Tudo o que um filho não deveria dizer para quem tá tentando cuidar dos pais deles. Ele assentiu como se já esperasse. Então é isso, Júlia. Agora a gente sabe de que lado cada um tá. A partir dali, o relógio começou a contar ao contrário. Faltavam poucas semanas para a audiência em que tudo seria decidido. Dinheiro, casa, responsabilidade. E mais do que isso, quem continuaria sendo chamado de família depois que a verdade fosse dita em voz alta diante de um juiz. E é nessa próxima parte que a história fica ainda mais pesada e ao mesmo tempo libertadora. A preparação para o julgamento, o medo de sentar na frente dos filhos, a pressão da família, o depoimento de Júlia e a sentença que ninguém imaginava ouvir daquele jeito. Se você quer essa continuação, já garante seu lugar aqui. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque o algoritmo só entrega a parte 2 para quem mostra que quer ouvir até o fim. Os dias até a audiência passaram devagar e rápidos ao mesmo tempo. Devagar, porque cada minuto parecia carregado de ansiedade. Rápidos, porque sempre que alguém percebia, faltava um dia a menos para encarar os 3 filhos diante de um juiz. Doutora Marina marcou um encontro com todos na defensoria uma semana antes da data marcada. Era o ensaio final. A pequena sala parecia ainda menor com tanta tensão. Vamos recapitular, começou ela, abrindo uma pasta cheia de papéis e anotações. Seu Álvaro, Dona Teresa, vocês não vão mentir. Vão contar exatamente o que aconteceu. A venda da casa, a procuração, o dinheiro que sumiu, o despejo, as tentativas de contato com os filhos. Sem aumentar, sem diminuir. Eu tenho medo de travar na frente deles, confessou Dona Teresa. Se eles começarem a chorar, a falar que a gente tá destruindo a vida deles, eu não sei se aguento. É por isso que eu tô aqui, respondeu Marina com firmeza. Eu não vou deixar ninguém transformar vocês em vilões. Quando eles chorarem, vão estar chorando pelo que fizeram, não pelo que vocês estão fazendo. Júlia ouvia, sentada num canto, tentando ser menor do que era. Ela também testemunharia. Contaria sobre o dia em que abriu a porta e viu 2 idosos com fome, sobre as noites no sofá, sobre as conversas, sobre a primeira ligação de Paulo cheia de acusações. Se você já passou por situação em que precisava falar a verdade, mas tinha medo de encarar alguém da própria família, comenta "Falar a verdade dói, mas liberta" aqui embaixo. Isso pode encorajar outras pessoas que estão caladas demais há muito tempo. Júlia chamou a advogada, virando-se para ela. Você tá preparada para ser atacada? Como assim? Ela perguntou. Os advogados deles vão tentar te pintar como interesseira, aproveitadora, alguém que se infiltrou na vida dos idosos para ficar com algo. Vão perguntar da sua renda, da sua vida, do pai do Lucas, do aluguel atrasado. Vão tentar te humilhar para diminuir o peso da sua palavra. Júlia sentiu a boca secar. E o que eu respondo? A verdade, disse Marina sem hesitar. Você não abrigou eles porque tinha algo a ganhar. Você abrigou porque não suportou ver 2 velhos com fome. Isso ninguém pode tirar de você. Naquela noite, em casa, Júlia ficou olhando Lucas dormir mais uma vez. As cobertas subindo e descendo, o som leve da respiração infantil. Pensou na frase da advogada e em outra, antiga, da própria mãe. Tem luta que a gente não escolhe. É a luta que escolhe a gente. Era exatamente assim que ela se sentia. Se você está gostando de acompanhar essa história até aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Histórias longas, assim, com várias viradas e camadas, só chegam para quem mostra pro YouTube que quer ouvir até o fim. E o jeito mais simples de fazer isso é se inscrevendo, deixando like e comentando. Chegou, enfim, o dia da audiência. O fórum da cidade ficava num prédio antigo, de corredores ecoando passos e cheiro de papel velho. Gente entrava e saía o tempo todo. Casais se divorciando, vizinhos brigando por muro, empresas disputando dinheiro, mães atrás de pensão. Na porta da sala, onde seria o caso deles, seu Álvaro passava os dedos pelo cabelo, tentando domar fios que já não obedeciam. Dona Teresa ajeitava o vestido simples que guardava para ocasiões importantes. Para ela, até ali, isso sempre tinha significado casamento de parente, batizado de neto.
Neto, nunca um julgamento contra os próprios filhos. Podem entrar, por favor, chamou o oficial. Lá dentro, o juiz já estava sentado, toga preta, olhar cansado de quem já viu de tudo. Ao lado, a promotora revisava folhas. E mais adiante, os advogados dos filhos cochichavam alguma coisa, ajeitando ternos caros. Quando Ricardo, Bianca e Fábio entraram, o ar pareceu mudar de temperatura. Eles estavam impecavelmente vestidos. Quem não soubesse da história poderia jurar que eram vítimas ali. Essa é uma das coisas mais cruéis em situações assim. Aparência engana. Os olhos dos filhos vagaram rapidamente até os pais. Nenhum abraço, nenhum bom dia. Apenas um aceno frio de cabeça, como se estivessem se encontrando numa fila de banco. Se você sente um aperto no peito só de imaginar essa cena, deixa o like agora. Muita gente passa exatamente por isso na vida real, e nem sempre tem alguém para contar. O juiz iniciou. Estamos aqui para tratar da ação de anulação de venda de imóvel, pensão alimentícia para idosos e possível responsabilização criminal por apropriação indevida, entre outras coisas. Vou ouvir todos com calma, mas desde já aviso, aqui não é lugar para teatro, é lugar para verdade. Chamaram primeiro a doutora Marina para a exposição inicial. Ela falou com calma, mas firme, descrevendo o histórico da mercearia, a venda da casa, a procuração, o sumiço do dinheiro, o despejo, a situação de rua e, por fim, o acolhimento por Júlia. Depois, foi a vez da promotora, que reforçou. Este caso não é apenas uma briga de família, é uma questão de direitos de idosos. E a lei é muito clara quando fala de abandono, de exploração e de violência patrimonial. Os advogados dos filhos contra-atacaram. Excelência, estamos diante de um mal-entendido amplificado por terceiros. Os filhos sempre ajudaram dentro do possível. Houve problemas em investimentos, sim, mas nunca má fé. Além disso, essas pessoas foram influenciadas por uma estranha, interessada, que se aproveitou da fragilidade dos idosos para criar conflito e obter vantagens. Traduzindo, estavam apontando o dedo para Júlia. O juiz anotou algo, sem reagir muito. Depois, chamou. Vamos ouvir os senhores idosos. Seu Álvaro, por favor. Ele se levantou devagar. Parecia que cada ano de vida pesava no joelho naquele momento. Sentou-se na cadeira das testemunhas, respirou fundo e olhou para frente, não para os filhos. Seu Álvaro, o senhor promete dizer a verdade? Perguntou o juiz. Prometo, excelência. Até porque, na idade que eu tô, mentir não resolve mais nada, respondeu, arrancando um leve sorriso da promotora. Ele começou do começo. A mercearia, a criação dos filhos, a compra da casa, os empréstimos, a confiança, a venda assinada com procuração, o dinheiro que sumiu, o aluguel que parou de ser pago, o despejo, as malas, a rua, a fome, as 20 portas fechadas, a porta da Júlia que, pela primeira vez em muito tempo, abriu. Em alguns momentos, a voz falhava, mas ele não parava. Falava como quem precisava esvaziar o peito antes que não houvesse mais tempo. Os advogados perguntaram, seu Álvaro, o senhor lembra exatamente o que assinou? Lembra de alguém obrigando o senhor, apontando arma, ameaçando? Não, doutor. Ninguém apontou arma. Apontaram confiança. Eu assinei porque acreditei que meus filhos iam cuidar da gente. Achei que eles fossem a nossa aposentadoria de verdade. E o senhor acha justo colocar seus próprios filhos numa situação em que podem ser presos? Essa pergunta pareceu acertar um lugar sensível. Ele respirou fundo de novo. Justo não é ver pai e mãe na rua com quase 80 anos, doutor. Justo não é comer migalha depois de uma vida inteira de trabalho. Se alguém aqui colocou eles nessa situação, não fui eu. A sala ficou silenciosa por alguns segundos. Depois, foi a vez de Dona Teresa. Ela tremia tanto que o juiz pediu para trazerem um copo d'água antes de começar. Toma com calma, Dona Teresa. Se não quiser responder alguma pergunta, avisa, disse ele, num tom mais humano do que se esperava. Ela contou a parte dela. O orgulho pela casa, as fotos dos filhos na parede, o dia em que tiraram todos os móveis falando que iam mandar reformar. E como nunca mais viu nada de volta. Falou do despejo, da vergonha de bater na porta dos outros pedindo comida, da sensação de se sentir peso na vida de quem trouxe ao mundo. Dona Teresa, a senhora ama seus filhos? Perguntou um dos advogados, claramente tentando virada emocional. Ela respirou fundo e uma lágrima escorreu antes da resposta. Amo. Amo mais do que devia, talvez. Mas amar não significa aceitar tudo calada. Eu posso amar meus filhos e, ao mesmo tempo, querer sobreviver. Se essa frase te bateu em algum lugar fundo, escreve amar não é aceitar abuso nos comentários. Tem muita gente precisando ouvir isso e talvez você seja a pessoa que vai ecoar essa mensagem. Por fim, chamaram Júlia. Ela sentou na cadeira das testemunhas, sentindo todos os olhares em cima de si. Os dos filhos, julgadores. Os dos idosos, confiantes. Os do juiz e da promotora, avaliadores. Seu nome completo? Perguntaram. Júlia Ferreira dos Santos. Ela contou o que você já conhece. O dia em que abriu a
porta, a roupa dos idosos, a vergonha, a fome, o pouco que tinha na panela, a decisão de dividir, a primeira noite no sofá, as conversas, o passado revelado aos poucos, a ida à defensoria. O advogado de Ricardo não perdeu tempo. Dona Júlia, a senhora trabalha como diarista, certo? Sim. Ganha em torno de quanto por mês? Ela disse o valor aproximado, baixo, como era a realidade. Paga aluguel? Pago. Tem ajuda do pai do seu filho? Não. Então, podemos dizer que a senhora vive com dificuldade financeira, certo? Sim. E mesmo assim, resolveu abrigar 2 idosos que não conhecia e resolveu se envolver num processo contra 3 pessoas que têm condições financeiras melhores que as suas. A senhora espera algum tipo de vantagem nisso tudo? Talvez, quem sabe, ficar com parte do que for recuperado. Era o ataque esperando que ela recuasse. Júlia respirou fundo. Lembrou das palavras de Marina. A verdade. Eu não espero nada além de dormir tranquila. Respondeu. Não espero casa, dinheiro, prêmio, nada disso. Se eu quisesse vantagem, tinha fechado a porta como todo mundo naquele dia. Era mais fácil fingir que não vi 2 velhos com fome. O advogado insistiu. Mas a senhora entende que, por causa da sua interferência, essa família pode nunca mais ser a mesma? Ela olhou diretamente para o juiz antes de responder. Excelência, com todo respeito, quando eu conheci seu Álvaro e Dona Teresa, essa família já não existia mais. Porque família que deixa pai e mãe na rua para mim não merece esse nome. Até o juiz, que mantinha a expressão neutra, precisou ajustar os óculos. A promotora interveio. Excelência, fica claro que a testemunha não tem interesse financeiro. O interesse dela é, no máximo, moral. E isso não é crime, é coragem. Se você também sente orgulho da atitude da Júlia, não esquece de deixar o like e se inscrever. Histórias de gente comum fazendo o certo, mesmo com tudo contra, merecem ser contadas 1000 vezes. Encerradas as falas, o juiz anunciou: vou analisar tudo com calma. Decisão em alguns dias. Enquanto isso, fica proibido qualquer tipo de retaliação, ameaça ou tentativa de contato agressivo com os idosos ou com a testemunha. Se isso acontecer, será juntado ao processo criminal. A audiência acabou, mas ninguém saiu dali igual. Os filhos foram embora irritados, cochichando com os advogados. Seu Álvaro e Dona Teresa saíram despidos de qualquer fantasia. Pela primeira vez, tinham exposto a ferida familiar em público. Júlia saiu cansada, mas estranhamente leve. Era como se, finalmente, tivesse colocado para fora um grito preso na garganta. 2 dias depois, a decisão saiu. E é aí que a história chega no ponto que mais mexe com quem assiste. O que o juiz decidiu sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre os filhos e, principalmente, sobre o futuro de seu Álvaro e Dona Teresa ao lado de Júlia e do pequeno Lucas. Se você quer ouvir essa parte final, com a sentença completa e o epílogo mostrando como ficou a vida de cada um deles, comenta "Quero a sentença" aqui embaixo. E já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque a continuação vai aparecer primeiro para quem estiver com as notificações ligadas. 2 dias depois da audiência, o fórum parecia distante, mas o peso da decisão ainda estava ali, pendurado no ar como uma tempestade que não desaba. Seu Álvaro, Dona Teresa e Júlia estavam na cozinha, em silêncio, quando o telefone da casa tocou. Era o número da defensoria. Júlia atendeu com a mão suando. Alô? Júlia? Aqui é a doutora Marina. Saiu a decisão. Eu preciso que vocês venham até aqui, mas já vou adiantar uma coisa. Hoje, a justiça olhou para os seus Álvaro e Dona Teresa como gente. Ela desligou com o coração disparado. Olhou para os 2 idosos, que a encaravam como se tentassem decifrar notícias só pela expressão. E então, filha? Perguntou Dona Teresa. A doutora quer falar pessoalmente, mas ela disse que a justiça olhou para vocês como gente. Para mim, isso já é um sinal. Se você estivesse nessa cozinha esperando por essa ligação, você conseguiria respirar direito? Se essa tensão te pegou, deixa o like e escreve que a justiça olhe para os idosos nos comentários. Isso ajuda a espalhar essa mensagem. Pouco depois, lá estavam eles outra vez no prédio bege da defensoria. Na sala da advogada, a pasta com o processo estava aberta em cima da mesa, cheia de anotações, post-its e marcações coloridas. Vamos por partes, disse Marina, respirando fundo. Primeiro, o juiz reconheceu que houve sim violência patrimonial e abandono. Isso está escrito aqui, preto no branco. Ele anulou a venda da casa de vocês. Dona Teresa levou a mão à boca. Como assim, doutora? A casa volta pra gente? Perguntou sem acreditar. Calma, a casa que vocês tinham já foi vendida para outra família de boa fé. Então, não dá simplesmente para arrancar essas pessoas de lá. Mas o juiz determinou que os filhos devolvam em dinheiro o valor atualizado do imóvel, sob pena de penhora e leilão de bens deles. Esse dinheiro vai ficar vinculado a vocês com a administração judicial. Ninguém mexe sem autorização. Seu Álvaro apertou o encosto da cadeira. Então, a gente não vai mais
mais ficar sem teto? Não. Além disso, o juiz concedeu pensão alimentícia em favor de vocês dois, paga pelos 3 filhos em partes iguais, todo mês. Se atrasarem, vai direto para a execução. Dona Teresa começou a chorar em silêncio. Pensão pros pais. Quem devia fazer isso por amor, agora vai fazer por obrigação, comentou Marina. Não é o ideal, mas é o mínimo. Júlia sentia um alívio pesado, quase contraditório. Por um lado, feliz. Por outro, triste por ver que precisou de um processo inteiro para que o óbvio fosse reconhecido. E a parte criminal? Perguntou ela, com cuidado. Foi instaurado inquérito, respondeu a advogada. O juiz não decretou prisão preventiva de cara, mas encaminhou para o Ministério Público investigar apropriação indébita, estelionato e abandono de incapaz. Se virar ação penal, é outra história. Mas, por enquanto, o mais urgente, teto e comida, está garantido. Se você concorda que, quando a família falha, o mínimo que o Estado deve fazer é garantir a dignidade dos idosos, escreve: ninguém merece envelhecer na rua, aí embaixo. E se ainda não se inscreveu, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho, porque histórias assim não aparecem na sua tela por acaso. Tem mais uma coisa, continuou Marina. Sobre a senhora Júlia, ela se assustou. Os advogados deles tentaram pedir uma medida para afastar os idosos de você, dizer que você estava se aproveitando. O juiz indeferiu. Aqui, ó, tá escrito: acolhimento informal e voluntário, sem indício de vantagem econômica, praticado por terceira de boa-fé, que supriu omissão dos filhos. Em outras palavras, ele reconheceu que, quando a família falhou, você foi família. Júlia sentiu os olhos arderem. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas pouca gente faz, respondeu Marina. Na volta para casa, o ônibus parecia menos pesado, apesar de cheio. Dona Teresa olhava pela janela como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Álvaro, a gente vai ter uma casa de novo, murmurou. Vai, Teresa. Talvez não a mesma, com as mesmas paredes, as mesmas fotos, mas uma onde a gente não precise ter medo de ser despejado se um filho decidir não pagar o aluguel. Júlia ouviu e completou com um sorriso tímido. E, se depender de mim, vai ser uma casa onde vocês nunca mais vão bater de porta em porta pedindo comida. Se essa sensação de justiça te trouxe um pouco de paz, deixa o like agora. Não é só para ajudar o canal, é para mostrar que esse tipo de final é o que a gente quer ver se repetindo mais na vida real. Epílogo. Alguns meses depois, não foi de um dia para o outro. A burocracia é lenta. O dinheiro não caiu tudo de uma vez. O imóvel para os idosos demorou para ser definido, mas, aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Com a ajuda da defensoria e de um assistente social, conseguiram um pequeno apartamento térreo em um conjunto habitacional voltado para idosos em situação de vulnerabilidade. Nada de luxo. 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal com cimento rachando. Mas era deles, com o nome deles na matrícula garantida por sentença. No dia da mudança, Júlia e Lucas estavam lá, ajudando a carregar as poucas coisas que tinham juntado nos meses na casa dela. Algumas roupas, cobertores, um jogo de panelas velhas, uma televisão pequena que um vizinho doou. Olha, vó Teresa, tem até lugar para plantar flor, gritou Lucas, apontando para um canteiro minúsculo perto da janela. Vó? Repetiu Dona Teresa surpresa. O menino corou. Desculpa, é que eu te chamo assim na escola, sem querer. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Não pede desculpa, meu filho. Se você quiser me chamar de vó, eu deixo. Se essa cena te desmontou um pouco por dentro, comenta. Família é quem fica aqui embaixo. Isso ajuda outras pessoas a lembrarem que laço de sangue não é a única coisa que importa. Seu Álvaro se aproximou de Júlia, que organizava algumas coisas na cozinha nova. Júlia, a gente nunca vai ter como pagar tudo que você fez. Seu Álvaro, a única coisa que eu quero é que vocês nunca mais passem o que passaram. E se um dia eu ficar velha e precisar, espero ter pelo menos metade da coragem que a Dona Teresa teve de contar a verdade. Ele riu de leve. Você já tem coragem demais para uma pessoa só. Os filhos? O processo criminal seguiu seu curso. Paulo, Ricardo e Bianca, cada um de um jeito, foram obrigados a prestar depoimento, a mostrar extratos bancários, a encarar perguntas duras de promotor e juiz. Alguns bens foram bloqueados. Carros financiados tiveram que ser devolvidos. Viagens planejadas foram canceladas. A família se quebrou de vez? Sim, mas na prática ela já tinha se quebrado muito antes, no dia em que eles escolheram dinheiro no lugar de pai e mãe. Meses depois, no julgamento criminal, o juiz leu a sentença dizendo que eles haviam sim praticado violência patrimonial contra idosos, com atenuantes por não terem antecedentes, pena convertida em serviços comunitários, multa pesada e obrigação de continuar pagando a pensão. Muita gente achou pouco, outros acharam muito, mas, para seu Álvaro e Dona Teresa, era suficiente saber que, em algum lugar, estava
Estava escrito oficialmente que o que tinham feito com eles não era desentendimento de família, era crime. E Júlia continuou sendo diarista, pegando o ônibus cedo, voltando cansada. Mas agora, em vez de voltar para uma casa em que morava só com o filho, passou a voltar para uma casa onde quase todo fim de semana batiam na porta dois velhinhos com uma sacola de pão e um sorriso enorme. Viemos ver o neto, dizia Dona Teresa, e consertar qualquer coisa que estiver fazendo barulho, completava seu Álvaro. Um dia, Lucas chegou da escola com um trabalho sobre minha família. No desenho, ele colocou 3 figuras, ele mesmo, a mãe e 2 idosos de cabelos brancos, de mãos dadas. Você errou, filho, brincou a professora. Desenhou 4 pessoas, mas escreveu minha família no singular. Não, professora, respondeu ele sério. Minha família é isso aqui mesmo. Se essa história te fez lembrar de alguém que você precisa valorizar mais, pai, mãe, avós, tios, ou até aquela pessoa que não tem seu sangue, mas tem seu coração, faz 3 coisas agora. Deixa o like para esse vídeo, alcançar mais gente que acha normal abandonar idoso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre vão ter histórias reais para te lembrar do que realmente importa. Comenta: eu vou cuidar dos meus quando envelhecerem. Não é só um comentário, é um compromisso público com quem te ama hoje em silêncio. Porque, no fim das contas, a maior vitória de seu Álvaro e Dona Teresa não foi só recuperar dinheiro ou garantir um teto. Foi descobrir que, mesmo quando o sangue falha, ainda é possível encontrar família verdadeira em quem decide abrir a porta e dividir o pouco que tem.